Sofrendo no sentido de confuso, pensamentos que vão, que vêm, lembranças, algumas vezes lembranças das quais eu não me lembrava. Falaram para mim que muitas vezes, quando a gente desencarna, lembranças de outras vidas começam a brotar, mostrando que nós não tivemos uma única passagem por aqui. O começo é muito confuso, porque é como se fosse um filme muito rápido, com vários flashes, várias cenas, passando em velocidade muito grande perante seus olhos. Parece que estamos dormindo, sonhando tudo isso, mas estamos acordados. Pode ser sentado, em pé, encostado, ou mesmo totalmente isolado, só você. E isso passa tudo pela sua frente. Uma maneira de você resgatar cada momento, cada instante, seja de segundos, seja de dias, seja de anos, de uma vida toda que você vê a partir daí que não estava muito certo, que existe um começo, um meio e um fim. Um fim que não é fim. Um fim que é apenas um começo. Começo que eu diria real. O começo verdadeiro. Porque eu vivia numa fantasia, na verdade. Eu vivia naquilo que eu acreditava, mas não poderia. Agora eu posso. Eu posso porque eu não carrego mais peso de valores que eu sei que eu não vou usar, que são insignificantes na sua essência e que não me vão fazer crescer em nada, me acrescentar em nada. Porque como eu estou e onde eu estou, só me resta o juízo. Meu senso moral, sentimentos, alguns que ainda precisam ser filtrados, outros que precisam ser um pouco mais semeados, mas apenas isso. Sentimentos, sensações. Não anda mais nada que eu conheça, que eu conhecia, pelo menos materialmente falando, e que agora eu pudesse resgatar, não. Somente sensações. Mas é uma sensação de liberdade, é uma sensação de alívio, ao mesmo tempo que me traz tranquilidade e paz. Na hora, naquele momento, que é mais rápido do que um relâmpago, mas menos barulhento que um trovão, porque tudo emudece, tudo se apaga, como num grande espetáculo.
as cortinas fechadas, as luzes apagadas e o silêncio total de uma plateia que estava ali o tempo todo, mas que você não consegue enxergar. Eis que então uma única luz se acende, te deixando confuso, porque é uma luz forte que vem logo na sua cara, atrapalhando aquilo que você quer ver daquilo que se pode ver, mas nada se vê. Simplesmente o nada, o vazio. E aí, esse processo que eu mencionei, as cenas, começa. Não sei o que ajuda a confundir mais, se é essa luz intensa na sua cara ou a velocidade das lembranças. Não sei o quanto durou. Só sei que foi preciso. Porque eu fui me acalmando, fui percebendo, fui sentindo. Tudo aquilo que eu pensava que fosse dor, fosse ruim, eu não sentia mais. Eu era agora o vazio. Eu era agora o início daquilo que havia terminado. Eu agradeço a oportunidade. Perdão e graças a Deus. Graças a Deus. Saudações, irmãos. Saudações. Muitas vezes vós perguntais quantos mundos existem? Quantos mundos poderiam coexistir ao mesmo tempo, pacificamente, mesmo tendo características diferentemente distantes. Características em todos os sentidos, formas, natureza, ar, gravidade, tudo. Como poderia haver uma coexistência entre mundos? Primeiro, pela própria evolução de sua população. Uma evolução que pode custar milhares de anos. Nenhuma civilização acordou no auge de sua sabedoria que pudesse já ser inicialmente aplicada. Todos, sem nenhuma exceção, passaram por transformações. A Terra não é uma exceção, mas muitos se esquecem de fazer o seu melhor, porque em sua situação atual
é uma etapa desse processo evolutivo. Visto que há milhares de anos nada disso existia. Mas já havia uma conexão com as civilizações que pudessem e tinham a missão, desde essa época, de trazer o esclarecimento e as vias de uma evolução impreterivelmente instituída. Seriam capazes de tomar as próprias rédeas na mão, sabendo se levar aos poucos durante as novidades que iriam aparecendo durante centenas de anos. História, batalhas, conquistas, erros. Grande maioria, erros. Mas também uma grande maioria vivente, afundada nos seus próprios erros, aprenderam a consertá-los. Muitas vezes, sem muito tempo, pois uma vida encarnada é muito breve neste sistema. Mesmo porque suas nuances assim a fazem. Outra perante outras civilizações que coexistem no universo. Mas mesmo assim, legados foram deixados para que as próximas gerações de encarnados, já com uma semente de evolução brotada, pudesse seguir adiante. E assim consecutivamente, outra após outra. Reflitam. Para quem saiu da escuridão das cavernas, hoje domina uma tecnologia que ainda anda na sua concepção evolutiva. Aquele que friccionava minérios para se produzir o fogo, hoje domina o aparelho que está em suas mãos. Comparativamente a outras civilizações, até que foi muito rápido. Poucos milhares de anos. O homem sempre teve a capacidade de aprender, se adaptar e armazenar conhecimentos. Mas, infelizmente, a natureza do planeta o fez criar alguns bloqueios. Bloqueios neles mesmos colocados. Pois alguns sentimentos evoluíram juntos. A ganância, o orgulho, talvez muito mais o orgulho do que a própria ganância de querer mais. O querer mais, não que seja dentro da concepção de pecado,
como assim vocês conhecem. Mas numa concepção de cegar o passo adiante, o passo necessário para a evolução. Mas assim se caminhou, e assim continuará se caminhando. Para muitos, uma necessidade. Para outros, apenas uma filtragem. Uma filtragem necessária de outras vidas que viveram nessas épocas mais escuras, sem tecnologia, sem adventos, e que não tinham perspectiva. Uma filtragem necessária. Muitas vezes, vindas como pessoas a alcançar status de autoridades, para que possam se autoesclarecer no que é a ajuda humanitária, ou filtrar a mesma vida que tiveram, mas em momentos passados. Para deixar claro, aquele que atinge hoje um alto cargo de governança pode ter sido alguém com a mesma posição há 3.000 anos atrás. Mas dessa vez está incumbido de ser melhor, de arrumar aquilo que não conseguiu administrar na vida anterior. E assim, milhares de vocês. E mais ou menos tontos. Como dito, não pensem que esta civilização move-se de maneira separada, mas sim coexistindo. E demonstrações cada vez maiores se aproximam da prova da coexistência. Fiquem com a luz, fiquem com a maestria das estrelas. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 2º. A questão é de número 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam as ciências naturais são tão frequentemente levados ao materialismo? Resposta dos Espíritos. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento.
sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Por mais que o homem estude, pesquise, a natureza ainda é um grande enigma, ainda é um grande mistério. Quanto mais eles procuram, mais encontram. E aí aquilo que pensavam estar entendendo, volta a estaca zero para começar a ser estudado. Pode ser um novo modelo de planta, pode ser uma nova vértice de algum animal, de algum ser vivo, porque quando a gente fala ser vivo não precisa, no mínimo, ter aí 4 patas, né? Um vírus, uma bactéria, ela é um ser vivo. Muitas vezes aparece uma como novidade a ser estudada. Mas como assim aparece? Ela não brota. Ela já estava aí. Desde o início do nosso universo, né? Desde o fumegar dos vulcões, foram se desenvolvendo. Alguns seres vivos ficaram isolados, né? Ficaram por vários fatores, né, que se passaram, terremotos, enchentes, enfim, transformações geológicas, ficaram em certos lugares. E o homem, pesquisando, explorando, né, durante toda a existência, chegam nesses pontos em que talvez estivesse ali adormecido aquele ser vivo. E aí descobre, começa a pesquisar, achando que aquilo é uma novidade, mas já estava ali há muito tempo. Então tudo que nós temos, né, fala muito bem aqui, né, no final, pensam que a natureza, né, ocultou deles. Pensam, né? Porque uma vez que o homem chega num limite de sua inteligência e não consegue explicar, ele atribui aquilo a milagre, a fenômeno. Por quê? Porque muita coisa ainda não se consegue explicar. E muitas vezes, por haver esse desconhecimento, ou não atingido o conhecimento, que é diferente, ele tem a sensação do medo, do receio do novo. Assim como nós também temos isso no nosso dia a dia. Quem nunca, né, ficou com aquele frio na barriga no primeiro dia de aula, no primeiro dia do emprego novo, na primeira vez que foi fazer uma entrevista? Quem nunca sentiu aquele frio na barriga, né? O medo do novo, será que vai dar certo, será que não vai dar? Cria-se aquela sensação de expectativa, que aí vem seguida da frustração ou da alegria. É a mesma coisa a ciência, esses homens que buscam, né, a cada dia, a cada instante, resposta para as coisas, para os seus estudos. E é um estudo realmente que não se deve parar, porque muita coisa ainda há de ser revelada. São alguns milhares de anos que o homem soube produzir o fogo, e hoje
tem um mundo nas suas mãos através de um aparelho celular. Faz o quê? 50 anos, 40 anos, que o telefone era de girar. Você tinha que colocar o dedo e girar um disco. Hoje, apenas o passar de um dedo. Hoje, apenas a voz já aciona o telefone. Não precisa nem passar o dedo mais. A voz, o comando, a sonoridade, o som. Aquilo que a gente não consegue ver, simplesmente o som já aciona um aparelho. Olha o campo evolucional, o período curto, curtíssimo, se a gente for ver bem, né? Que o homem teve para se adaptar, para continuar estudando. Tanto que algumas pessoas, né, que precisam, que estão aqui no seu encargo evolucional, encarnatório, e vão voltar e voltar, assim como eu também, não me tiro fora dessa situação, para continuar voltando e aprendendo e a evoluir, que não conseguem se adaptar com o que tem hoje. Eles não conseguem porque ficaram presos numa situação passada. Então, tem gente que não consegue usar um simples micro-ondas, mas você fala, nossa, mas é só um micro-ondas. Para você que conseguiu processar a informação. Mas nem todos têm esse nível evolucional. Não por culpa delas, não é uma culpa de pouca inteligência. É um problema, vamos dizer assim, entre aspas, problema, não é problema, é uma questão encarnatória. Que ela vai precisar voltar e voltar e voltar, porque ela tem uma aceleração menor do que o outro. Porque cada um é cada um. Né? Tem gente que não consegue programar hoje uma TV que você acha que é simples. Né? Pelo controle remoto você programa e assiste. Porque ela é de uma época em que você tinha que ligar a TV, esperar ela esquentar, para começar a aparecer um chuvisco na tela. Aí, a partir daquele chuvisco, você ia lá, arrumava a antena, girava o botão para sintonizar, né, a onda que era para pegar. Quer dizer, era uma situação muito mais trabalhosa, mas hoje ela não consegue dominar um controle remoto. Então existem, né, pessoas e pessoas que são da mesma raça. Né? Somos da raça humana, mas níveis diferentes. Por quê? São pessoas que voltam desse sistema encarnatório, cada um na sua época, para ir evoluindo. A evolução não é um antibiótico. A evolução, ela é um tratamento homeopático. Um pouquinho de cada vez, cada um na sua velocidade, para que possa evoluir de uma maneira satisfatória. Não só para ele, mas para todos aqueles que conviveram com essa mesma pessoa. E assim vamos seguindo, né? Tentando não ficarmos agarrados a esse materialismo ao qual nós somos instintivamente levados. Né? Mas vamos sim tentar seguir esse caminho de uma maneira mais racional, desenvolvendo, pensando, raciocinando os porquês da minha existência. Graças a Deus. As virtudes da vida
semeadas no calor do amor, adubadas pela compaixão divina, unidas pela ação do amor. Divina colheita, abençoadas flores que se abrem e exalam o perfume da esperança. Graças a Deus. Oi, você. Bom dia. É um preto velho fazendo desenho nessa casa do seu Jesus. Meus filhos, vocês ainda estão encucados, muitos de vocês, com essas questões que estão colocando hoje na cabeça de vocês, de que tudo é estranho, de que tudo é novo. Oh, meus filhos, no mundo de vocês, eu falo mundo de vocês, mas no mundo todo, qualquer que seja, é tudo muito velho. Oh, meus filhos, novo é o planeta, o universo, como nós conhecemos aqui. Oh, meus filhos, não tem como medir, não tem nem como descrever para vocês de tão velho que é. Quanto mais velho, mais experiência. Não é assim, meus filhos? Quantas vezes os jovens vieram pedir conselho para o preto velho? Quantas vezes, com o coração aflito, vieram descarregar nos ombros do preto velho? Porque sabia que ali o preto velho tinha já passado por tanta experiência, por tantas coisas, que eles queriam uma base forte como exemplo. Mas é só um exemplo, porque quem toma as rédeas na mão é a própria pessoa que foi pedir o aconselhamento, que foi escutar as palavras. Se ela não colocar em prática aquilo que ela ouviu, não adiantou de nada. Só adianta se a pessoa se mover, fizer por onde, tomar iniciativa e ser responsável por aceitar os resultados que ela colher. Vocês acham que é só resultado bom? Tem os difíceis de aceitar também, porque fazem parte. Meus filhos, até você chegar no doce da laranja, tem um amargo da casca. E mesmo chegando, meus filhos, no doce da laranja, tem uma semente ou outra que atrapalha o caminho. É assim que é a vida. É assim. Nada é 100% doce, mas também
Nada é 100% amargo para a vida toda. Vai você saber driblar as sementes que estão no meio do caminho. Uns engolem, outros até aprecia, mas cospe fora. A escolha é de vocês. O que fazer, o que sentir, e aí depois o que resultar, é competência e responsabilidade de cada um. Se você estava com a laranja na mão e comeu a laranja, quer que o outro sinta o amargor ou a doçura dessa laranja? Não, meus filhos, é você. Então, cada um de vocês com as suas laranjas, cada um de vocês olhando aquilo que vocês mesmos plantaram. Para que quando vocês tiver uma outra laranja na mão, vocês sabem melhor o que faz. Se descasca, se chupa, se come, se morde, se vai sentir amargo da casca ou doce da fruta. Meus filhos, muitos de vocês não vão ver muitas coisas, mas muitas coisas vai passar por vocês, para vocês continuar aprendendo a descascar cada laranja que vocês escolherem. Vocês ficam tudo com as bênçãos do Pai e o amor do Mestre Jesus. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.